Fala, marceneiro iniciante! No vídeo de hoje, a gente começa uma sequência de vídeos sobre a fabricação de um roupeiro planejado. Isso mesmo, vou estar mostrando aqui para vocês vários detalhes importantíssimos de como você planeja e de como você executa um projeto de um roupeiro, tá? Vou mostrar para vocês na tela do meu computador o projeto. Lá eu vou mostrar para vocês cada detalhe, né, de como você tem que planejar esse roupeiro, alguns detalhes para você não apanhar na montagem, tá? E para que o serviço fique de qualidade. Então, se você é iniciante na marcenaria, eu te aconselho a você não perder esse vídeo. Assiste ele até o final, porque vai ter muitos detalhes importantes para você aprender, tá? Então, pessoal, tem várias formas de fabricar um roupeiro. Vou mostrar para vocês uma forma que eu acho bem prática para quem está começando, tá? Então você não precisa pagar para assistir esse conteúdo. O preço que você paga é um like. Então já dá o like aí para você poder assistir esse vídeo até o final. Eu te aconselho também você ativar as notificações. Clica nesse sininho que está aí na sua tela para que o YouTube possa te notificar quando sair os próximos vídeos. Então nesse primeiro vídeo vou mostrar para vocês o planejamento na tela do meu computador e depois nós vamos voltar aqui para a marcenaria para eu mostrar para vocês na prática os cortes das peças, tá? Vou dar várias dicas aí na questão dos cortes, então não perde, tá? O vídeo ficou um pouco grande, mas é muito importante você pegar todos os detalhes. Bora lá para o computador. Então, pessoal, nós vamos estar falando aqui quais são os detalhes, qual o primeiro passo que você precisa para estar iniciando a fabricação de um roupeiro desse, tá? Então, o primeiro passo é óbvio, você precisa estar de posse das medidas, né? Claro, você não tem como fabricar sem medida. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês de como tirar as medidas. Vou falar aqui para vocês os detalhes de como eu faço o guarda-roupa, tá? Um roupeiro desse aqui. É óbvio que nesse momento aqui, né, já tem que estar tudo definido com o cliente, né? O modelo, quantas gavetas, o tipo de portas. Aqui eu já estou partindo do princípio que você já tem definido o que você quer fazer. Aqui nós vamos estar conferindo as medidas para estar executando o projeto, tá? Então vamos lá. Qual o primeiro passo aqui que eu aconselho para vocês? Se o guarda-roupa vai ficar ao lado, né, de uma porta, o que você faz? Você abre a porta para estar tirando a medida do guarda-roupa. Tá vendo aqui a porta está fechada, a porta aqui de entrada do quarto. Você abre essa porta. Ó, vou abrir aqui a porta para vocês verem. Ó. Tá vendo? Ó? Abri a porta aqui, ó. Ó, a porta abrindo. Abri a porta. Por que isso, pessoal? Porque tem que ter aqui um espaço aqui, uma margem aqui de erro aqui entre o guarda-roupa e a porta, tá? Você não pode fazer justo demais, tá? Então, o que eu aconselho para vocês? Sempre deixar entre a porta e o guarda-roupa 5 centímetros. Isso não é uma regra, é o que eu gosto de fazer, tá? 5 centímetros eu acho ideal. Então, o que você faz? Você mede da parede, pega aqui da parede até a porta, até o limite aqui, ó, deixando 5 centímetros. Aí você já define o comprimento do guarda-roupa, né? Você tirando a medida da parede até aqui, chegando no limite de 5 centímetros da porta, você já tem definido aí, né, o comprimento do guarda-roupa. Aí é moleza, tá? Qual é o segundo passo? Você vai medir o pé direito, a altura do guarda-roupa. O que é pé direito? Pé direito é a distância entre o chão e o teto, tá? Entre o chão e o teto é o pé direito aí do ambiente. Então você colocou lá a sua trena ou o seu metro, seja lá o que você está usando para medir, colocou no chão, jogou até na parede, até no teto, desculpa. Isso é a medida do pé direito. A maioria das casas tem um pé direito de média de 2,70, 2,75, isso sem rebaixamento, tá? Mas aí sempre você tem que medir, tá? Porque varia, sempre tem alguma variação de uma casa para outra, de um apartamento para outro. Então você mediu o pé direito lá. Nesse momento aqui, eu não defino ainda a altura do guarda-roupa, tá, pessoal? Eu meço o pé direito e os descontos eu dou lá na marcenaria. E lembrando também
que a maioria dos guarda-roupas planejados, eles vão até o teto, igual tá aqui, ó. Vai do teto, do chão até o teto, né, no caso. O que eu faço também na casa do cliente? Eu sempre analiso se tem sanca, tá? Sanca é o quê? Olha aqui o cursor do mouse aqui, ó. Sanca é aquele acabamento, aqui no projeto eu não fiz, mas é aquele acabamento que fica no cantinho da parede, entre a parede e o forro, tá? O forro, o rebaixamento de gesso. Sempre que tem rebaixamento de gesso, tem a sanca, tá? A sanca ela serve para dar acabamento aqui, ó, entre a parede e o teto, e serve também para segurar as placas do gesso, né? Então, às vezes a sanca ela é pequenininha, mas às vezes também a sanca ela é bem desenhada, aquela sanca bem grandona. Então você precisa analisar isso aí, tá? Se tiver sanca, você precisa tirar a medida da sanca para baixo, tá? Por quê? O guarda-roupa ele tem que pegar da sanca para baixo, ele não pode ultrapassar a sanca, tá? Vou explicar para vocês mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então você mediu até a sanca, aí você precisa medir também quanto que tem da sanca até o teto, tá? Ou seja, a altura da sanca, que você vai precisar disso para você fazer uns acabamentos que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então beleza, pessoal. Mediu aqui o comprimento do guarda-roupa, mediu a altura, a profundidade eu não meço, tá, pessoal? Por quê? Eu sempre faço meus guarda-roupas com 55 centímetros interno, tá? Por dentro deles sempre dá 55 centímetros, tá? Aí as portas ainda vêm por fora e o tamponamento ainda vem um pouco mais do que esses 55. Por que eu gosto de 55? Para ficar um guarda-roupa, né, numa medida ideal para os cabides não ficar arrastando nas portas, né? Esse vídeo aqui não é para eu ensinar para vocês plano de corte, tá? Não vou ensinar aqui plano de corte, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Já vai ficar grande porque eu estou mostrando aqui vários detalhes de como eu fabrico um guarda-roupa desse. E eu ainda vou mostrar os cortes na marcenaria ainda, tá bom? Nesse vídeo. Então, não tem condições de eu ensinar aqui plano de corte. Mas se você está batendo cabeça em plano de corte, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino o plano de corte de um armário de cozinha, tá bom? Lá você vai entender um pouco da lógica por trás de plano de corte. Dá uma olhada lá, procura aí no meu canal. Vou tentar deixar na descrição aí para vocês. Mas, enfim, plano de corte não tem mistério, pessoal. Ó, se você pegar aqui, ó, se o pé direito é 2,70, né, do chão até o teto é 2,70. O que você tem que, por exemplo, você achar a medida das colunas do guarda-roupa. Você pega o 2,70, você vê quanto que você vai deixar de roda-teto aqui em cima, tá? Por exemplo, deixou 10 centímetros de roda-teto, deixou 10 centímetros de rodapé. O que você vai fazer? Vai pegar os 2,70, menos 10 aqui, menos 10 aqui do roda-teto. Aí o guarda-roupa ele tem aqui o teto dele, né? E ele tem aqui também a base. Se o teto e a base é de 15 milímetros, se o teto e a base é de 15 milímetros, ou seja, 1,5 cm, você vai pegar os 2,70 menos 20, né, que é o rodapé e o roda-teto, menos 30 milímetros, que é o teto e a base. Você fez isso aí, você já acha a medida das colunas. O plano de corte é lógica, pessoal, é lógica. É só você entender como que é a fabricação. Você entendeu como é fabricado, os detalhes, você consegue sim fazer plano de corte, tá? Mas se não conseguir, deixa aí nos comentários que eu vou estar criando mais conteúdo sobre plano de corte. Mas enfim, vamos voltar aqui aos detalhes desse roupeiro. Outro detalhe importantíssimo, pessoal, importantíssimo, que eu esqueci de falar. Nos meus roupeiros eu não encosto eles na parede. Aqui no projeto está até encostado, mas eu não encosto, tá? Muito difícil eu fazer isso. Normalmente eu deixo pelo menos 2,5 cm a 3 centímetros de distância da parede. Não vai ficar essa greta, pessoal. Por quê? Eu deixo essa distância de 2,5, 3 para eu fechar na hora da montagem, entendeu? Eu levo um filete de MDF, tá?
Por exemplo, se eu deixei 3 centímetros, eu levo um filete de MDF com 5 centímetros, tá? E eu corto ele lá na hora, na tico-tico, entendeu? Por que que eu faço isso? Porque 99,9% das paredes, pelo menos aqui na minha cidade, são muito fora de prumo, tá? Elas são realmente bem fora de prumo. Então, se eu chego com o guarda-roupa lá, encosto ele aqui, às vezes embaixo encosta, mas em cima fica uma greta de 3 centímetros. Isso acontece muito aqui na minha região, entendeu? Na minha cidade aqui. Então, o que que eu faço? Eu deixo o guarda-roupa afastado, eu levo esse filete de MDF, um MDF de 15 milímetros mesmo, e eu corto ele lá na hora, porque eu meço aqui embaixo quanto que ficou, meço aqui em cima quanto que ficou, e eu já corto chanfrado já, entendeu? Por exemplo, aqui embaixo eu corto o filete com 2 e aqui com 3, entendeu? Que aí o filete entra certinho, justinho, e aí dá o acabamento aqui. Depois eu ainda venho com o silicone de acabamento e termino de vedar as gretinhas que ficam. Fica um trabalho top, pessoal, top mesmo, entendeu? Outro detalhe muito importante aqui, tá? Rodapé. O que que eu faço no rodapé? Aqui no projeto está aparecendo aqui esses pedaços da coluna, mas no meu serviço não fica não, tá? Porque eu fiz esse projeto meio que na correria. Eu faço a base do guarda-roupa inteira, tá? Eu faço ela separada. Eu faço uma estrutura, eu vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos, tá? São vários vídeos da fabricação desse roupeiro, então você fica atento aí para você não perder. Eu faço essa base aqui separada, tá? E aí eu venho montando as colunas por cima dessa base, tá? Vocês vão entender na hora da montagem que eu vou estar mostrando para vocês lá na marcenaria. E o roda-teto, tá? Eu faço uma peça que eu coloco lá na hora. Por que que eu também coloco lá na hora? Porque às vezes o teto está muito torto, muito desnivelado. Então eu posso, né, planar, eu posso cortar na tico-tico para o roda-teto entrar aqui bem justinho, entendeu? Então, pessoal, o roda-teto eu faço em média de 7 a 10 centímetros. Aí como é que eu defino aqui a medida desse roda-teto? Uma das coisas que me ajuda a definir a medida do roda-teto é a altura da sanca, tá? Se tiver uma sanca aqui muito grande, né, com média de 8 centímetros, 10 centímetros, aí eu faço esse roda-teto ainda maior, tá bom? Porque o guarda-roupa em si, ele não vai encostar no teto, pessoal. O guarda-roupa ele vai ficar um pouco mais baixo, tá? O que vai fazer a união do teto, o que vai fazer o fechamento do guarda-roupa até o teto, essa peça aqui de acabamento, tá? Que a gente chama de roda-teto. E o rodapé, ele vai seguir a medida do roda-teto. Por exemplo, se eu coloco lá em cima 7, aqui no rodapé eu faço com 7 também, tá? Não é um padrão, mas eu gosto de sempre fazer a mesma altura, né? O que eu colocar embaixo eu coloco em cima também. Então esse é o detalhe que eu falei que eu ia explicar sobre a sanca. Dependendo então da altura da sanca, você vai definir aqui até onde vai o seu guarda-roupa, porque de forma alguma você pode colocar o guarda-roupa pegando na sanca, tá, pessoal? Não pode. O guarda-roupa tem que ficar abaixo da sanca. E outro detalhe muito importante nos meus roupeiros é que eu faço o tamponamento. O que é tamponamento? Após fazer o guarda-roupa, tá? Fazer normal, fazer todas as colunas dele, 4 colunas, né, vai ter esse guarda-roupa. Apesar de ter essas 4 colunas, eu ainda faço como se fosse uma coluna extra, que é essa de fora aqui, ó. Essa aqui de fora ao lado da porta. Essa que eu estou selecionando aqui. Isso é o que? É um tamponamento, tá? É uma coluna que depois do guarda-roupa todo montado, você vai estar colocando ela. Essa eu instalo ela só na hora lá da montagem do guarda-roupa. Eu já levo ela com acabamento aqui na frente, tá? Porém eu faço ela maior, eu faço ela mais larga do que o guarda-roupa. Por exemplo, se o guarda-roupa tem 55 centímetros, mais 1,5 da porta dá 56,5. Então, se o guarda-roupa tem 56,5 com a porta, eu faço esse tamponamento pelo menos uns 3 a 4 centímetros mais largo, tá? Então, 56,5
eu levaria essa peça com mais ou menos uns 60, 60,5, tá? Para casa do cliente. Por quê, pessoal? Na hora da montagem lá, o que eu faço? Eu não encosto o guarda-roupa todo na parede, tá? Ou então encosto ele, mas só que normalmente o guarda-roupa ele encosta embaixo, mas em cima, né, aqui em cima, ele não encosta. Por quê? Porque normalmente as paredes são fora de prumo mesmo, tá? Aí eu venho com esse tamponamento, que é o que vai dar o acabamento. Aí do mesmo jeito que eu faço esse acabamento aqui que eu expliquei para vocês, né, que eu meço embaixo e meço em cima, no tamponamento eu faço a mesma coisa. Guarda-roupa já no local, eu meço aqui embaixo, tá? Quanto que tá dando, e meço aqui em cima para ver quanto que tá dando aqui mais próximo aqui do teto. Normalmente aqui em cima dá uns 3 centímetros a mais, tá? De 2 a 3 centímetros a mais. Aí eu faço, né? Aí eu risco na peça, faço um risco chanfrado para que possa tirar essa diferença, tá? Aí a peça na frente, ela vai alinhar tudo certinho, bonitinho com a porta. Atrás ele vai acompanhar essa falta de prumo aí da parede, vai acompanhar, entendeu? Aí o que acontece? Aí vai fechar qualquer grita que possa ficar entre a parede e o guarda-roupa, tá? Aí normalmente ainda fica algum defeitinho, né? Porque não tem como ficar 100%. Aí você vem com silicone e vem vedando, ou então massa acrílica. Essa ideia de tamponamento é uma ideia top, tá, pessoal? Pega essa ideia aí, porque tanto serve para embutir a porta aqui, quanto para poder fazer o acabamento aqui no piso, que não fica defeito nenhum, fazer o acabamento aqui na parede e fazer o acabamento lá em cima no teto, tá? Lá em cima assim no teto, fica muito bacana. Inclusive, no final dessa série aí do roupeiro, eu vou mostrar para vocês como ficou aí o nosso guarda-roupa montado lá na casa do cliente, tá? Então a maior parte dos detalhes eu já falei aqui para vocês, tá? Eu acho que eu só esqueci de um detalhe, a questão das gavetas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe importante sobre as gavetas. Aqui, ó, abri a porta aqui do guarda-roupa para mostrar para vocês. Sempre tem que deixar um afastamento, tá? Entre a lateral, entre a coluna do guarda-roupa e o gaveteiro. Tem que ter um afastamento. Vocês veem aqui, ó, tá vendo essa pecinha aqui? É um afastamento, ó. Ou seja, as corrediças não podem ir direto na lateral do guarda-roupa, tá? Isso quando é porta de abertura comum. Por quê? Porque senão a corrediça, a gaveta vai pegar na dobradiça, tá? Esse afastamento é para o funcionamento da gaveta, tá? Vou abrir aqui a gaveta para vocês terem uma noção melhor. Ó, tá vendo, ó? A gaveta aberta, ó. Olha o espaço que ficou entre a gaveta e a porta. Sempre tem que dar esse afastamento, tá? Eu dou normalmente um afastamento de no mínimo 3,5, tá? Se puder dar até 4 centímetros, é até melhor, fica mais seguro, tá bom? Então, pessoal, aqui eu já mostrei a maior parte dos detalhes, a maior parte aí dos detalhes que podem ajudar muito vocês aí na fabricação do guarda-roupa, no planejamento desse guarda-roupa. Agora nós vamos para a marcenaria para começar os cortes, tá? Então bora lá para a marcenaria para vocês verem aí a gente cortando esse guarda-roupa. Eu vou dar algumas dicas lá também, fica atento aí.
Então, pessoal, como vocês viram ali, já cortamos as tiras no paralelo, entendeu? Cortei com 55 centímetros. Como vocês observaram, eu não corto a tira maior para depois aparelhar ela. Eu já corto direto na medida. Por quê? Porque os meus guarda-roupas sempre tem tamponamento, tá? Então, se ficar algum detalhezinho, eu coloco na parte de trás, algum defeitinho eu jogo para a parte de trás, o tamponamento vai vir e vai fechar tudo, tá? Então, não se preocupe que não vai ficar defeito nenhum, tá? No final das contas, fica tudo 100%. Eu conheço marceneiros que cortam tudo maior, todas as peças maiores, e depois vem e aparelha todas elas. Eu acho um desperdício de tempo, tá? Eu não faço isso. Já trabalho há mais de 8 anos com marcenaria, nunca tive problema com meus guarda-roupas, tá? Não fica fora de esquadro, não fica desalinhado, entendeu? Então, assim, vai de você. Se você quiser cortar maior, né, 1 centímetro maior, e depois aparelhar, cortar de novo para ficar mais certinho, pode fazer, mas eu acho desnecessário. Então, agora nós vamos cortar todas as peças no comprimento, tá? As colunas e a base, tá? Nesse momento, eu ainda não estou cortando prateleiras, tá? Eu gosto de cortar as prateleiras depois que o caixote está todo montado. Então, agora nós vamos cortar aqui no carrinho, né? Como eu expliquei para vocês, a gente passa primeiro no paralelo, depois corta no comprimento no carrinho. Então, agora nós vamos cortar no carrinho as peças no comprimento. A base, o teto e as colunas. Detalhe importante que você não pode deixar de fazer. Não sei se você reparou, mas primeiro eu cortei um lado da peça, nós giramos a peça e cortamos a outra ponta. Isso é para esquadrejar a peça, tá? A gente está esquadrejando a peça. Por quê? A gente cortou no carrinho, a gente cortou no paralelo. A hora que você coloca no carrinho, as pontas estão fora de esquadro, tá? Então primeiro você tira um pouquinho de uma ponta, bota ela no esquadro. Você gira a peça e aí sim você mede igual a gente mediu aqui e já corta na medida final. Aí as duas pontas ficam esquadrejadas. Então, pessoal, são 4 colunas do mesmo tamanho que a gente está cortando esse guarda-roupa, tá? Então, é o mesmo processo que eu fiz na primeira peça, nós faremos nas demais, tá bom? Vou adiantar aqui para a gente não ficar perdendo tempo, tá bom? O mesmo processo. Então, pessoal, já cortamos todas as colunas, agora a gente está cortando a base do teto, tá? Já fiz o primeiro corte aqui, ó. Que a base tem 2,56, tá? Eu cortei com 2,57,
Ou seja, aquele lado já está aparelhado, já está no esquadro. Agora nós vamos girar a peça e cortar com 2,56, que é a medida exata do guarda-roupa. Entendeu? Cortei com 2,57, tá? Que cortei um pouquinho maior, 1 centímetro maior, só para aparelhar o lado. Agora nós vamos girar a peça e cortar na medida exata, que é 2,56. Então, pessoal, enquanto os meninos estão fazendo os acabamentos nas peças, eu vou estar fazendo a base, tá? A base para a gente montar o guarda-roupa. E se você não sabe ainda fazer o acabamento, tá? Veja também nas nossas aulas de acabamento, tá? Eu fiz uma aula só para acabamento, tá bom? Para a gente não ficar perdendo aqui muito tempo com coisas desnecessárias. O acabamento é padrão. Da mesma forma que você faz um acabamento no guarda-roupa, você faz uma cozinha em qualquer outro móvel, tá? Então dá uma olhada nas aulas de acabamento lá.